Então, gente, hoje aqui a gente vai discutir, vai trazer aqui mais um capítulo dos estudos em psicodrama junguiano, e a gente vai começar essa nossa jornada aqui de estudos aqui no YouTube por esse livro da Cibele Ramalho, né, que é Aproximações entre Jung e Moreno. A gente vai estar discutindo hoje a primeira parte desse livro, que se refere às aproximações existenciais entre os dois autores. E aí, hoje a gente está aqui com a Jamila, com a Mona Lisa, que também fazem parte aqui do núcleo de estudos em psicodrama junguiano, e elas fizeram um trabalho e vão estar aqui com a gente comentando essa autora, a Cibele, que eu espero que em breve a gente consiga fazer um convite e ela até esteja participando com a gente em algum momento. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho dessa dança aí entre Jung e Moreno. Então, a palavra está com vocês, meninas. E vocês fiquem à vontade. Bom, eu fico mais uma vez grata pelo convite. Confesso que, de fato, eu fiquei um pouquinho assim, tipo, muito ansiosa. Parece que eu vou apresentar para um professor, de fato é. Bom, meu nome é Mona Lisa, eu sou psicóloga clínica há 8 anos, trabalho com abordagem humanista, né, com ênfase na fenomenologia existencial e também em algumas teorias do psicodrama, né, com algumas abordagens, algumas técnicas do psicodrama. Também trabalho com arte-terapia e tenho formação em terapias integrativas e complementares. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a história do Jacob Levine Moreno, né, que é o pai do psicodrama. Moreno, ele foi um grande precursor da sociologia e da psicologia grupal, né? Ele trouxe, através do psicodrama, através das suas vivências individuais e coletivas, ele trouxe muito conhecimento, ele trouxe novas formas de ver a vida, o homem, o mundo e essas interrelações. Né? Como nós nos relacionamos? Qual a importância dessa interação social dentro do nosso crescimento, da nossa construção enquanto seres humanos, enquanto indivíduos, né? De uma forma subjetiva, individual e coletiva. Como nós contribuímos para o crescimento do outro e como o outro contribui para o nosso crescimento. Né? Então, Jacob Levine Moreno, ele nasceu na Península Ibérica e, com 2 anos de idade, mais ou menos, a família se mudou para a Romênia. Né? Então, ele era o filho primogênito do casal. O pai dele era um comerciante, né, trabalhava com comércio, e a mãe era uma pessoa mais culta, mais inteligente e, ao mesmo tempo, mística. Então, o pai de Moreno, ele trabalhava com comércio, e justamente por esse trabalho, ele era um pai muito ausente. Né? Ele não era muito participativo, não estava muito inserido na família. E também não ia muito bem nos negócios, ele não tinha muito jeito ao lidar com dinheiro, a lidar com a parte do comércio, né? E isso fez com que mais à frente ele se separasse, né? Apesar dele não se dar bem nessa área do comércio, ele fracassar muito nessa área, mas ele também fazia atividades filantrópicas dentro da comunidade, ele auxiliava as pessoas dentro da comunidade, então, querendo ou não, foi uma inspiração, né, de uma certa forma, porque Moreno cresceu vendo isso, né, o pai, mesmo passando por dificuldades financeiras, mas ele ajudava a comunidade, ele fazia esses trabalhos de caridade, né, e a mãe era uma pessoa muito carinhosa, muito amorosa, sempre se fez muito presente na vida de todos os filhos, e onde, segundo consta, né, as pesquisas, o filho preferido era Moreno, né? Então, no período que ele adoeceu,
ele adquiriu raquidismo, que na época era uma doença muito comum, né, nas crianças daquela época. Ele ficou muito mal, e nesse período, uma cigana se aproximou, e ela lançou uma informação, desculpa, esqueci a palavra. Profecia. Isso, desculpa, perdão. Ela lançou uma profecia, senhora Anderson, de que Moreno vinha para fazer a diferença no mundo. Ela falou com outras palavras, mas o que ela quis dizer é que Moreno não só vingaria, né, ele cresceria saudável, ficaria bom daquela doença, como futuramente ele ia ter um papel muito importante na sociedade, que pessoas de todo mundo viriam para vê-lo, né, gostariam de falar com ele, que ele ia ter um papel importante, um papel social. E considerando que a mãe dele era uma pessoa culta, mas ao mesmo tempo mística, ela tinha essa aptidão do misticismo, né? Ela se aproximava do misticismo, então ela meio que se apropriou dessa verdade, né? Se foi um efeito placebo ou não, mas o fato é que funcionou, aconteceu, né? Então Moreno ficou bom, se desenvolveu, e quando ele completou 5 anos, eles foram para a Romênia. E quando ele estava adolescente, já com 17 anos, né, os pais se separaram pelos problemas que vinham tendo, devido à ausência do pai na família, né, a mãe sempre presente, então o pai abandonou a família. E nesse momento, Moreno, ele cai numa espécie de crise. Ele está numa crise existencial. Então, com 17 anos, ele se afasta da família, ele vai morar sozinho. Durante 2 anos, ele tem uma espécie de depressão e ele fica isolado desse meio social, ele se afasta da família e ele começa a estudar livros, tanto que falam sobre a espiritualidade, como livros filosóficos. Né? Então, nessa época, ele se inspira em muitos autores como Kierkegaard, né? Em relação a... Ele faz essa conexão entre espiritualidade e filosofia, né? O sentido da existência. Então, após esses 2 anos, ele entra na universidade, ele supera essa crise existencial, né? Religiosa, filosófica, começa a se questionar muitas coisas. Então, após esses 2 anos, ele entra na universidade, de Viena, e nessa época o Dr. Freud já era um professor, né, na época. Então, dentro das suas vivências, dentro do que ele estudava, de tudo que ele foi agregando e se apropriando, ele começou a divergir em muitos pontos com a teoria freudiana. Em que sentido? Qual a principal observação que ele faz? Segundo Moreno, Freud, ele tem uma metodologia que, a priori, parece revolucionária, mas que, no fundo, ela é tradicional, ela não foge do tradicional, porque ela se mantém em um comodismo. Então, ela não vai até onde o povo está. Ela é de acesso apenas das pessoas que têm maior poder aquisitivo, que têm mais condições financeiras, pessoas cultas, né, da época. Então, a teoria de Freud é como se, dentro da visão de Moreno, perdão, é como se ela se enquadrasse apenas dentro do consultório. Né? E o que Moreno buscava? Moreno buscava a vivência. Moreno buscava a interação entre teoria e prática. Moreno buscava a cura através da espontaneidade, né? Através da interatividade. Então, aquilo para ele era crucial. E, nesse momento, ele vai se aproximando de grupos que são considerados, na época, a margem da sociedade. Então, ele faz um grupo com as prostitutas da época e tenta auxiliá-las. Mais à frente, quando ele viaja para os Estados Unidos, ele também faz um grupo de psicoterapia, não utilizado nessa linguagem, com refugiados, com prisioneiros, né, nos Estados Unidos. Então, ele sempre vai atrás das pessoas menos favorecidas, dos pobres,
marginalizadas, que vivem à margem da sociedade, né? Então, nesse momento, ele cria uma outra teoria, né, uma religião baseada no encontro, certo? E a que se deve essa religião? Ele busca o auxílio e a evolução, o crescimento, através do agir, através da ação, da caridade, das boas práticas, né? E de trabalhar essa interação social. E nesse ponto, eu vou abrir aspas, eu achei muito incomum essa forma dele de pensar, que foi baseada em muitos livros, religiões também, né? Porque tem uma mistura do racidismo com o cristianismo, né? Ele se baseia nessas duas teorias, né? E em muitos livros, muitos teóricos filosóficos, para poder criar essa religião do encontro, né? Então, se aproxima um pouco do espiritismo kardecista, que é criado em 1857, um pouco antes, né? Então, essa doutrina não é uma religião, o espiritismo, ele é uma doutrina que é baseada em 10 tríades, que é religião, filosofia e ciência, né? E o cargo-chefe do espiritismo é justamente isso. A fé sem ação é uma fé morta. É uma fé que não é válida. Então, até mesmo as frases são muito similares, muito semelhantes. Então, a pessoa que ajuda, as mãos que ajudam, são mais santas, são mais evoluídas do que a boca que fala, do que a boca que ora. Então, dentro da interpretação de Moreno, e também é muito similar ao Espiritismo, de nada adianta você falar, você estar na igreja, você congregar, e você fechar os olhos para a miséria humana. Você precisa ser útil. E aí ele traz essa concepção de responsabilidade coletiva. Eu não posso me preocupar só comigo. Eu não posso ter uma visão apenas egoísta. Eu preciso olhar para o mundo ao meu redor. E o que acontece com as outras pessoas, de uma certa forma, também é responsabilidade minha, porque eu faço parte da sociedade. Então, o que é que eu posso fazer? O que está nas minhas mãos, que eu possa ter atividade, ter decisões, o que é que eu posso fazer para auxiliar o outro? Então, essa nova religião é baseada no encontro, no sentido de mais interação, empatia e também de caridade. Então, ele é envolvido em obras sociais, ele é formado em medicina, ele se forma em medicina em Viena, ele atende os pobres, os marginalizados gratuitamente, ele faz muitos trabalhos de caridade. Né? Então, essa fase dele eu acho muito interessante, porque são duas abordagens riquíssimas, e cada teórico ele contribui de uma forma muito importante para a evolução da psicologia enquanto ciência, cada um estudando uma coisa diferente. Né? A psicanálise vai para a parte da psique, do inconsciente, né? E Moreno estuda essa parte do social, do grupal, contribui muito, não só para a psicologia, mas também para a sociologia. Né? E eis que chega um momento que com a Primeira Guerra Mundial, ele vai para os Estados Unidos, né, fugindo da guerra, acho que é na Segunda Guerra, né, que ele foge do nazismo, Segunda Guerra Mundial. E nos Estados Unidos, ele se depara com outra realidade cultural, que também contribui para os estudos dele. Né? Então, nos Estados Unidos, ele pode aperfeiçoar mais as técnicas, aprender mais sobre essa cultura. E lá nos Estados Unidos, ele conhece pessoas que auxiliam muito nesse processo de construção do psicodrama, fundado o Instituto de Psicodrama também. Enfim, são muitas coisas que ele fez, né, e que agregam e que contribuem até hoje para a psicologia. Meu amigo Anderson quer contar alguma coisa para complementar? O Moreno, ele é muito conhecido pelo psicodrama, né? O psicodrama foi o que tornou ele famoso no mundo. Mas o Moreno, ele tem um projeto bem maior. O Moreno estava muito preocupado em investigar as relações, na verdade, né?
Então, assim, ele é o Moreno, nós podemos dizer que ele também é um pai de uma psicologia social, comunitária, porque ele se preocupou e teve envolvido com diferentes instâncias da sociedade, né? Desde crianças nos Jardins de Viena, quando ele montou mesmo um teatro infantil, então ele tem trabalhos com a criança, com a espontaneidade, com a criatividade, né? Com isso com isso que a Mona Lisa estava falando, de várias camadas da sociedade, né? Das prostitutas, e era muito espontâneo as coisas do Moreno, né? Teve um dia que ele foi numa delegacia e aí viu uma prostituta lá que estava tentando buscar um direito e tudo, e ela foi rechaçada, e ele foi lá, conversou com ela, e disse assim, o que que acontece? Por que que vocês não se organizam, né? E aí Moreno, ele trabalha com um grupo, com um social, né? Mas o Moreno, ao longo da história, do desenvolvimento da teoria dele, o Moreno tem fases, né? Então ele vem de uma fase muito voltada à espiritualidade, ao misticismo, à religiosidade. Depois ele parte para uma fase mais filosófica. Nessa fase ele se encontra com Martin Buber. Ele e o Buber, o Martin Buber, escreviam no mesmo diário, né? O Buber é aquele filósofo muito conhecido pela teoria do eu-tu, né? A que a gente estuda na faculdade, né? Eles dialogavam muito, eles publicavam uma revista chamada Daimon, que era uma revista existencialista da época, né? Então, assim, o Moreno, ele tem diversos trabalhos, e ele, acima de tudo, além de ser psiquiatra, apaixonado por filosofia, né, um homem da ação, o Moreno também, ele é um homem que foi atravessado pelo teatro, né? Extremamente apaixonado por um teatro de vanguarda que estava inquietando, né? Um homem que viveu as duas guerras mundiais, né? E tudo que assolou ele. Então, Moreno, o teatro do Moreno era um teatro espontâneo, do improviso, em que não tinha roteiro, assim como ele diz que não tem na vida, muitas vezes, né? Então, Moreno tem um caso clássico, não sei se a Mona Lisa vai comentar, se tem no texto, caso Bárbara e Jorge. Você quer comentar, Mona Lisa? Tinha no texto isso? Não? Eu gostaria que você comentasse em relação a esse caso. Você fala melhor que eu. Pronto. O caso Moreno, ele montou um teatro espontâneo. Então, assim, não tinha script, as pessoas iam e a peça acontecia a partir do que as pessoas diziam, né? Então, qual é a temática de hoje? Então, ele inquietava o público para o público dizer situações que socialmente estavam emergindo ali, né? E ele tinha uma equipe que desenvolvia a trama toda ali, ao vivo. Depois as pessoas acusaram ele de que aquilo era tudo, eles ensaiavam, aí ele começou a fazer o jornal vivo. Então ele levava o jornal do dia e assim, a gente vai fazer a partir dessas notícias, escolha uma notícia, né? Então o Moreno, ele teve uma vez que ele botou uma cadeira e disse assim, vocês estavam tendo muitas críticas ao governante, né? E ele disse, então, aqui é a cadeira do rei. Quem é que ousa ocupar essa cadeira, né? Porque assim, nós estamos tendo muitas críticas ao governante, mas quem é que quer sentar na cadeira para a gente criticar, quem que se atreve? Então ele fazia experimentos sociais que levavam à reflexão. Tinha quando foi que Moreno começou a perceber que o teatro tinha um aspecto terapêutico, né? Tinha um casal de atores do elenco dele, que era. Não, tinha a Bárbara, o namorado dela não era ator. A Bárbara era uma atriz do Moreno, que ela sempre atuava em papéis muito doces, muito inocentes, ela sempre era a freira, a mocinha.
e atuava divinamente. O Jorge, que era namorado barra esposo da Bárbara, um belo dia chegou no Moreno e disse assim, seu Moreno, olha, essa mulher doce que está aí no palco só é no palco, porque lá em casa essa mulher é um terror. Ela quebra tudo, ela briga comigo. Essa mulher é só aqui, é só aqui no palco. E aí o Moreno, muito avidamente, diz assim, tá, então vou fazer um experimento. Moreno começou a colocar ela em papéis terríveis, de megera, de prostituta, da mulher que quebrava tudo, da mulher que enlouquecia. E ele percebeu, conversando com Jorge, que o contrapapel mudou em casa. Ou seja, ele percebeu que a atuação que ela fazia no palco tinha uma influência na vida dela cotidiana. E ele percebeu aí que o teatro era um importante veículo de mobilização terapêutica, né? Então, ele saiu do teatro da espontaneidade e partiu para um experimento de um teatro terapêutico. E ele foi desenvolvendo uma série de recursos e técnicas dentro do psicodrama, com o grupo. Moreno estava. Ele não interessava o Moreno a terapia individual. Hoje é que os pós-morenianos adaptaram várias técnicas maravilhosas, né? Com a psicoterapia da relação e tudo. Mas o Moreno, ele desenvolveu uma série de técnicas e, usando os recursos do teatro, ele achava que a linguagem psicodramática, ele dizia assim, melhor do que entender uma esquizofrenia a partir de uma fala que é fragmentada, é dar palco para que ela se manifeste ali como um drama vivo, né? Então ele desenvolveu os recursos, né? Os egos auxiliares, que eram pessoas que auxiliavam a dinâmica. Ele foi, né, a plateia que nós temos na vida, né? Nós temos espectadores da nossa vida que ficam o tempo todo aplaudindo, vaiando de todos os atos que a gente faz. Então, todos os elementos do teatro, a plateia, o protagonista, que é a pessoa que vai atuar, né? O diretor, que é o terapeuta, né? É, então, todos esses recursos, e ele foi desenvolvendo técnicas. No psicodrama, a pessoa, quando a pessoa falava assim, ah, minha mãe nunca me deu atenção e não sei o que, ele dizia assim, tá, escolha alguém aqui para representar a sua mãe. E ele trazia essa mãe que numa terapia convencional era só falada, ele trazia para atuar. Não só isso, além dele falar diretamente para a mãe, porque muitas vezes ficava só no campo da reclamação. Quando ele chama essa mãe, ele diz, ah, minha mãe, não, fale para sua mãe, aqui para ela está aqui, diga isso para ela. Não, nunca disse isso, mas agora você pode dizer aqui para sua mãe. E não só isso, depois que o cliente falava, ele invertia papéis. Ele dizia, tá, agora você vai ser a sua mãe, porque muitas vezes a gente não se coloca no lugar do outro. Então, ele inverte. E aí, aquela pessoa que colocava a culpa em outra pessoa acabava sendo essa mãe, incorporando essa mãe, atuando. E quando ele faz isso, ele percebe que a pessoa tem uma ampliação muito grande da consciência. Por quê? Porque a pessoa sente. Assim, como é que eu me sinto enquanto mãe de ouvir isso do meu filho? E aí ia se desenvolvendo todo esse diálogo e essa dramatização e esse drama que acontecia, né? Moreno sempre foi um crítico à conserva cultural, à repressão do ser humano, né? Moreno queria uma revolução criadora. Por exemplo, se Moreno fosse vivo, eu acho que ele, nessas guerras, né? Ele, em algum momento, ele propôs assim, não, essas guerras podem ser trabalhadas, é uma questão de uma relação que está disfuncional, mas assim, né? Se colocar no lugar do outro é uma grande chave. Enfim.
Um grande desafio, né? Mas a gente colocou 30 minutos para cada autor, né? E eu tomei metade da sua fala, Mona Lisa, porque eu sou muito apaixonado e aí eu vou falando. Mas assim, tem mais algo, tem mais alguma coisa, Mona Lisa, que você queira comentar? Meu nobre colega, eu acho que não tem como falar de Moreno melhor que você. Não É. vou complicar. Bom, só para finalizar, porque o psicodrama é um estudo que exige tempo, profundidade, e não é algo que você compreende em uma hora. Então, hoje nós estamos apenas dando uma prévia de como tudo começou. A gente está falando de Moreno, que é o criador de tudo isso, né? Então, só para contextualizar, como você citou alguns minutos atrás, né? Então ele passa por algumas etapas. A primeira é justamente essa etapa filosófica, né, que você falou, esse período filosófico. Então, onde ele se vê nesses conflitos em relação à filosofia, à religião, à própria ciência, à sociedade, às regras da sociedade. Né? Então, ele é totalmente contra essas regras que são, como posso dizer, muito, muito rígidas, muito. Me foge as palavras, deixa eu ver. Muito impregnadas, né? Dentro de uma cultura machista, dentro de uma cultura que era da época da Inquisição. Né? Então, a primeira fase é justamente essa. Né? E após entrar na faculdade, ele começa a ampliar o seu campo de consciência, e aí é o começo de tudo, né? É o princípio de tudo. Verdade, eu tinha separado aqui, eu estou procurando. Tranquilo. Ele também tem algumas contribuições muito importantes assim na obra dele, né? Ele desenvolveu alguns conceitos que são muito importantes, né? A teoria dos papéis, que ele vai falar assim desse ser humano que desempenha papéis na vida, né, Mona Lisa? Os papéis biológicos, os papéis sociais, Biopsicossociais. e os papéis Exatamente. psicossociais ou psicodramáticos, como ele chama, né? Moreno, ele foi o pai da teoria dos papéis, né? Ele vai dizendo assim, olha, a gente tem papéis que a gente atua e as pessoas acham que a nossa identidade, os papéis derivam da nossa identidade, mas é o contrário. É desempenhando os papéis que nós temos na vida que nós vamos construindo a nossa identidade. Então, por isso que muitas vezes o cliente da gente, as pessoas experimentam uma crise muito grande na identidade quando perdem um papel que é muito importante na vida, né? Quando, por exemplo, morre um filho e aquela pessoa deixa de ser mãe, porque só existe papel se existir um contrapapel, né? Por exemplo, você só pode ser professor se tiver aluno. E a gente vai se construindo nas relações, né? Pronto, eu achei. Então, se divide em 3 fases, só para finalizar, para não tomar o Claro. tempo da colega. Tá bom? Então, a primeira fase é religiosa e filosófica, onde ele sofre a influência do racidismo, da filosofia da existência, de Bergson e Kierkegaard, né? Onde o foco é na espontaneidade e na criatividade. A segunda fase, onde é dividida, é o teatro terapêutico, né? Que é a criação do psicodrama, da sociometria, que é o tratamento das relações, né? A psicoterapia, o tratamento através das relações, né? A catarse e as integrações, né? Onde ele trabalha com a espontaneidade. E a terceira e última fase é a sociologia grupal, né? De 1925 a 1941, onde ele tem influência da fenomenologia, pragmatismo, né? Do behaviorismo e do existencialismo. Então, ele bebe um pouco de todas as fontes, né? Para poder criar a sua própria teoria
e moldando conforme as vivências das experiências dentro do teatro, dentro da parte teórica, dentro dessa questão social. Então, é isso. Agradeço, obrigada. Nós que agradecemos, foi ótimo, Mona mesmo. Muito obrigado. Essa última Então, fase, Mona, foi bem mesmo quando ele vai para os Estados Unidos. Uhum. Mais pragmático que os estadunidenses não existem, né? Ele precisava ser pragmático lá. uhum. Pronto, Jamila, a palavra é sua, desculpa. Mas eu acho que esse pragmatismo aí, ele também acaba vindo para o Jung também, né? Que o Jung acaba também sendo colocado nesse contexto norte-americano. Mas, assim, o Jung, né? A segunda parte vai falar sobre o Jung. Eu queria dizer que eu achei o livro muito didático, gostei muito do livro, achei uma linguagem muito, muito, sim, fácil, até mesmo para pessoas que não têm conhecimento de psicologia ou de psicodrama, dá para entender, né, quando você é leigo também. E, assim, o Jung, ele vai ter esse lugar, né, da família dele, que é muito religiosa, né, a paternidade dele ali é bem cristão, então a parte da família paterna são teólogos, pastores, pessoas mais relacionadas a essa parte cristã, né, então ele tem bastante influência do cristianismo. Já a parte materna dele são de mulheres ditas paranormais, né, então são mulheres que têm um outro tipo de experiência espiritual, né, que acaba rompendo ali a ideia desse lugar do cristianismo mais tradicional, né. Já vejo E aí, proximidades aí entre Moreno e Jung, hein? completamente, né, esse lugar da mãe, né, eles são mais próximos da mãe, os dois, né, principalmente porque as mães são personagens mais místicas, mais espiritualistas, né, que transcendem a lógica cristã, né? E tem esse afastamento maior com os pais, né? Porque, enfim, a cultura machista, esses pais têm esse lugar de provedor, esse lugar de não ser mais amorosos com os filhos, né? A gente tem aí uma lógica da família tradicional, onde se separa, né? A mãe doa o amor e o pai doa a comida, né? E aí, então, dentro dessa construção da espiritualidade como um todo, né, que ele experimentou muito jovem, muito cedo, ele era muito curioso, então ele teve acesso à biblioteca do pai dele, que tinha diversidade de livros teológicos, filosóficos, né, e ele teve acesso a tudo isso. E ele começa a pensar nesse lugar de Deus e da espiritualidade para além desse lugar da tradição cristã, né? No entanto, que é uma das coisas que vão deixando ele, que afastam ele da igreja, né? Da religião em si, porque ele vai olhando ali, vai achando aquilo meio morto, né? Sem alma, sem uma entrega, e ele vai entendendo que para ele Deus é outra coisa, para ele Cristo é outra coisa, a espiritualidade mantém as pessoas vivas e não mortas. E aí ele até se coloca nesse lugar de entender o pai dele, porque ele achava o pai dele tão morto enquanto vida, né? Que é esse lugar que repetia essas palavras, mas eram palavras vazias. Então era uma pessoa que tinha conhecimento teológico, mas não tinha um conhecimento espiritual de alguém que vive, né? Essa transcendência espiritual, essas experiências que a mãe dele vivia. Então, ele acaba ficando muito mais próximo da mãe, porque é como se essa ligação paranormal ali, dessa espiritualidade, né, mais aflorada, fizesse com que ele se sentisse mais próximo dela, porque ela também tinha, né, esse lugar ali. Então, ele começa a entender esse Deus não enquanto esse lugar do onipotente, onipresente, onisciente e perfeito, mas esse lugar da luz e da sombra, né, que é muito mais próximo dos seres humanos. Então, Deus era muito mais essa figura que a gente inventou, só que mais próximo da gente. Ele também tem esse contexto que se aproxima muito do Moreno, que é essa ideia de pessoas predestinadas ao sucesso, né?
Então, ele também tinha esse lugar, o Moreno também tinha esse lugar, que acaba casando ali com a ideia da jornada do herói, né? Eles dois também tinham essa ideia de que eles eram homens da ciência, né? Homens da ciência, mas eles também eram homens com essa ligação espiritual, religiosa. Então, eles ficavam ali o tempo inteiro tentando casar isso. Eram pessoas controvertidas, né? Então, eles vinham trazer e falar sobre aquilo que ninguém queria falar, né? Sobre aquilo que todo mundo marginalizava. E eu achei muito interessante que ele vai falando sobre a construção do Jung, que ele, em algum momento, acha que ele tem duas personalidades. E não só ele tem duas personalidades, mas a mãe dele também, né? Que é esse lugar que ele está consciente e ele consegue fazer coisas externas, né? E esse lugar que ele é muito mais introvertido, que ele é muito mais sábio, que ele não tem um controle, né? Que a gente entenderia aí que é o consciente e o inconsciente, né? Eu achei interessante, e eu vou, não sei se você vai querer cortar e tudo mais. Eu ia falar isso depois, quando não estivesse gravando, mas eu senti vontade de falar agora. Porque alguém vai falar lá no texto sobre que para poder entender Jung, precisa entender Suíça, né? A Suíça. E o Jung mesmo vai falar que a vida dele e a obra dele são idênticas. E vai trazer esse lugar da Suíça enquanto pessoas introvertidas, pessoas independentes, pessoas xenófobas, a galera mais isolada. E eu fiquei pensando nisso para a gente enquanto povo afro-latino-americano, sabe? Do tipo assim, tudo a gente consegue pegar para gente, né? Tudo a gente consegue absorver, porque assim, tem uma diferença daquele homem branco, europeu, daquela época, e aí eu fiquei pensando nisso, assim, talvez nem tudo para a gente valha, né? A gente tem que estar atento a isso, para não ficar sempre nessa repetição colonial, né? E outra, aí ele vai vir para esse lugar das pessoas vão apontar para ele enquanto alguém que tem o complexo materno por ter essa ligação muito forte com a mãe, né? Essa ligação ali com a mãe, né? E ele vai contar que ele era um filho confidente, que a mãe traz ele para esse lugar do filho confidente, né? Porque ela era muito sozinha, ele era o filho mais velho, e ela conversava com ele de adulto para adulto. E aí eu fiquei pensando no peso, porque assim, naquela época a gente não entendia o contexto de criança, de infância e tudo mais, era diferente. Mas eu fiquei pensando como que isso influenciou na obra dele, né? E é mesmo nesse lugar de que ele se sentia já um velho sábio, ainda muito jovem, muito novo, porque ele desde cedo já era criado como adulto, já era tido como adulto, e para a mãe dele ali ele era um melhor amigo, né? E essa influência aí nesse complexo materno, né? Aí a gente tem a crise filosófica, que não só ele tem, mas o Moreno também passa por essa crise filosófica, onde eles vão procurar o sentido da vida em leituras, né? Eles vão buscar mais leituras filosóficas, até mesmo nessas obras que se tornaram depois grandes peças de teatro, filmes, né? Ele vai trazer o... Ai, não esqueci o nome dele agora. Isso, que é uma grande peça de teatro, que é, né, super... E ele vai se identificar ali com os personagens e tudo mais. Aí ele vai indo ali para... Ele também tem um contexto interessante com o Moreno, que é esse lugar de... Eles não são pessoas ricas, né? É muito sofrido para eles se tornarem médicos, né? É muito chão, ele é muita labuta. Então, ele também vem desse lugar onde ele não tem dinheiro, onde é muito difícil chegar a esse lugar da medicina. E ali dentro da medicina, ele, né, depois, enquanto psiquiatra, ele vai se interessar pelos estudos e tratamentos dos psicóticos, que eu acredito que tem a ver com esse lugar dele, porque ele tinha esse... Acho que até esse pezinho no abismo de se entender, isso para mim são experiências espirituais ou eu tenho um pezinho ali na psicose que qualquer momento eu posso tropeçar e cair? Então, ele acaba estudando isso
porque ele vai trazer enquanto esse lugar de que nem tudo é doença mental, né? Nem tudo aquilo que não pode ser explicado pela medicina é um problema, é uma doença. Inclusive, ele vai questionar esse lugar de normal e doença, né? E eu achei muito interessante porque quando a gente vai estudar sobre ouvidores de vozes, a gente vai entender que nem todo mundo que é ouvidor de voz é uma pessoa esquizofrênica, por exemplo. Às vezes tem muito a ver com a experiência da pessoa que está passando por aquele momento, tem outras coisas que estão influenciando nisso, né? Mas naquela época tudo era tido como adoecimento mental, né? Pessoas psicóticas e tudo mais. E aí ele sai ali, começa a fazer a própria clínica dele, particular, porque ele cria ali um laboratório para poder entender mais profundamente as psiconeuroses e as psicoses, né? Então ele começa os estudos dele sobre os complexos psicológicos, né? Criando o próprio arcabouço dele, né? Nos próprios estudos. E aí ele vai falar sobre esses conteúdos, né? Ali do complexo psicológico, enquanto conteúdos autônomos, e que eles, quando reprimidos, eles podem ser capazes, sim, de provocar adoecimento, né, de provocar as psicoses, e de fazer a pessoa ficar ali desassociado. Depois ele vem nesse caminho ali acadêmico, e ele vai ganhar, através desses trabalhos, um título de doutor honoris causa, né? Ali, nesse período, ele também vai conhecer Freud, onde vai ter aquele momento incrível de 13 horas de conversa ininterruptas e aquela loucura, e se torna o pupilo de Freud. Só que é interessante porque ele entra na vida dele enquanto uma figura paterna, né? E que em algum momento ele precisa se descolar, porque é como se ele precisasse tanto de uma figura paterna que ele começa a abrir mão do que ele acredita para poder acolher aquilo que Freud traz, e depois ele começa a entender que não, aquele não é o caminho dele, né? E aí a gente vai vendo essa relação que vai ficando decadente, vai ruindo, vai ficando adoecida, até que tem o rompimento. Aí o rompimento vem o lançamento do livro dele, aí vem Freud, que vai dizer que ele virou um cara místico, que já não é mais ciência, aí ele não vai ter tanta busca assim, tanta procura, o livro dele não faz sucesso, e ele enfrenta aí 6 anos de crise, né? Nessa crise, que eu acho incrível, porque a própria psicologia junguiana, ela vai falar sobre a importância da crise na vida das pessoas. Porque a crise, ela vem para mostrar para a gente que o nosso caminho que a gente está trilhando não é bem esse, e ela está fazendo com que a gente se questione, né? Tipo assim, ei, você está ficando adoecido por quê? O que está acontecendo? O que você está fazendo que não é o seu caminho e você precisa voltar? E ele volta mesmo, porque ele começa a trazer para a vida dele brincadeiras que ele fazia na infância, né? Aí nessas brincadeiras ele vai se colocando ali na técnica da imaginação ativa, né? E ele vai fazendo com ele mesmo, é uma coisa que vai fazer parte da jornada dele, e isso depois se torna uma técnica. Dentro disso, né, que eu tô falando, que é como se ele trouxesse para a vida adulta dele as brincadeiras como um método, né, que é como se fosse uma forma de elaborar os conflitos. Você traz ali, para dentro da brincadeira, aquele conflito que você está passando para poder elaborar. Depois a gente vê que vem a Segunda Guerra Mundial, ele passa por um momento de muitas críticas, porque ele não se posicionou, né, ali diante das crises sociais, políticas, acaba até sendo visto como se ele também fosse a favor da Segunda Guerra, como se ele fosse a favor do Hitler e tudo mais, mas depois ele faz ele escreve algo, não lembro agora o que é, mas ele vai escrever que o que está acontecendo ali, na verdade, é uma patologia, né? Ele vai patologizar o fascismo, ele traz o fascismo enquanto uma patologia. Aí ele encontra a Emma, casa com a Emma, ele tem certeza que ela é mulher dele, né? Ela acaba sendo ali companheira das teorias dele, mas ele tem várias outras relações de outras mulheres que também vão influenciar nas teorias, nas coisas que ele vai escrever. E isso, viu, Jamila? Desculpa. É uma aproximação também com o Moreno.
Moreno teve muitas Sim, colaboradoras eu mulheres. ia entrar aí. Né? Eu ia entrar, meu filho, eu ia entrar nessa Sorry. parte. Porque olha, eu simplesmente tem coisas assim, eu entendo a época deles, eu entendo que eles eram homens à frente da sua época e que eles trouxeram muitas mulheres como colaboradoras. Mas quando ela cita lá, né? Ah, porque o Moreno e o Jung, eles tinham um problema com monogamia, né? Para eles era um absurdo ter uma fidelidade na relação em que eles tinham. Massa, nada contra a não monogamia, inclusive nada contra contra a monogamia, mas aqui eu entro como privilégio masculino, né? Como esses homens são tão privilegiados que eles, ai meu Deus, eu não dou conta de monogamia. Porque enquanto eles estão curtindo outras relações, quem que estava com os 5 filhinhos dele que ele tinha? A mulher dele, né? Enquanto ele estava construindo a carreira dele, ele estava construindo a carreira dele em cima de quem que estava ajudando ele a construir essa carreira? A mulher dele, não é mesmo? E o Moreno é do mesmo jeito, ele vem e diz, eu me apaixonei por essa mulher aqui, mas agora eu descobri que ela não é minha musa, eu vou ter que procurar outra musa. Tipo, olha o privilégio desses homens. E é porque esses se aproximam mais, né, de uma realidade assim que já era contra a época, porque eles vêm falar do feminino, que era uma coisa que nem era dita, né? Então, ok, entendo, tem uma contribuição, tem. Mas eu fico pensando que dentro dessa lógica, quantas mulheres não tiveram oportunidade de serem Jungs, de serem morenos, e de se dizerem que elas não são a favor da monogamia, por exemplo. Porque isso é um privilégio masculino, né? Esse lugar que ocupa, dele fala, eu entrei em crise e eu precisei me isolar e eu me dediquei completamente à minha obra, isso é privilégio masculino. Se a mulher dele fosse essa pessoa, se a mulher dele fosse Jung, feminina, ela não poderia fazer isso. E ela ainda seria citada como uma péssima mãe, a mãe que deixou os filhos abandonados, né? E os homens nunca são esses pais ruins. Imagina, o filho do Moreno depois foi lá e meu pai, incrível, vou me tornar o meu pai, psicodramatista. Entende? Eu precisava fazer esse desabafo. E aí, Merecido. dentro... Merecido. E aí, dentro dessas relações paralelas e tudo mais, ele vai ter esse contato do conteúdo intrapsíquico, né? Das experiências coletivas, porque ele tem um sonho, né? E nesse sonho ele começa a perceber que para ele é pouco demais a ideia do inconsciente pessoal e que existe algo que é muito mais profundo, que seria o inconsciente coletivo, que vai trazer esse arcabouço, né, arquetípico ali muito mais profundo e que a gente carrega ele de gerações em gerações como informações muito importantes, muito preciosas para a gente. Dentro disso, ele também começa a ter as primeiras relações ali com as mandalas, constrói ali a noção de self, individuação, tem essa ideia das potencialidades circulares, né? Ele tem esse lugar do circular. E uma coisa que eu achei muito interessante, eu não sabia, mas a alquimia mudou a teoria dele, mudou a vida dele, né? Quando ele teve contato ali com a alquimia, foi a mudança, assim, gigantesca, parece que ele se encontrou, e ele vai dizendo mesmo sobre isso. Nossa, eu encontrei agora para mim o que faz sentido na transferência. Aqui os mitos, eles cabem, aqui o Aishin cabe, os estudos das religiões, a criação do processo de individuação. Tudo vai sendo construído nesse primeiro contato que ele vai tendo ali, né, nas obras alquimistas e todas essas coisas. Ele vai falar sobre esse lugar em que ele, enquanto pessoa, se coloca como esse inconsciente para cumprir essa missão, que também o Moreno, ele também traz, né, esse lugar da psicologia enquanto finalista, né, o ser humano enquanto finalista, né, esse ser humano que há de vir a ser, né, que tem um caminho a ser buscado, que tem esse processo. Os dois também entram nessa aproximação. Aí ele traz tipos psicológicos, que vai dizer ali que tem uma diferença da psicologia, da psicanálise freudiana e também do Adler, né? Ele vai trazer essas funções como relações interpessoais, né? Que é através desse lugar onde o mundo também influencia na formação dessa pessoa, que tem totalmente a ver com o Moreno, né? Que Moreno vai falar o quê? Os personagens que a gente vai fazer no dia a dia
na verdade, são personagens que vão moldar quem a gente é. E o Jung também traz a mesma coisa, ele vai falar que essa persona também vai fazer quem a gente é, né? Que é o conceito dele de persona, que é justamente essas funções que a gente vai tendo que entrar cada vez que a gente entra em algum grupo, alguma prática. Então, essa persona do professor, essa persona do aluno, e a gente está sempre, né, entrando em papéis. E aí ele também traz ali que eu vou falar sobre isso, porque eu acho que tem muito a ver com a minha crítica de gênero, que é quando ele tem um sonho que tem um falo, né, que tem um olho, é um falo vivo, e esse falo vivo, ele está num trono. Depois desse sonho do falo vivo, que para mim o falo vivo faz muito sentido, porque o mundo é dos homens, certo? O trono é dos homens, as coisas e como a gente vê e como elas são, foram construídas por homens. E aí, depois ele tem um sonho onde Deus faz cocô em cima da casa dele e a casa vai sendo destruída. Gente, para mim faz muito sentido, enquanto mulher, enquanto pessoa nesta sociedade, porque é dentro disso. Quem que construiu o ser cristão de Deus que a gente vive hoje? Eu estou falando desse cristão fascista, né? Não estou falando da espiritualidade cristã, do cristão fascista, que é justamente criada por esse homem que está cagando regras, está cagando para a vida dos outros, e tudo que ele vai fazer tem a ver com o que ele quer alcançar, que é o domínio das pessoas, que é uma das coisas que o Jung vai criticar, né? Que ele vai falar justamente sobre isso, que na verdade o caminho da individuação é que a gente comece a romper com esse caminho que construíram para a gente, que é um caminho que está adoecendo, que é um caminho que está tornando as pessoas adoecidas, e que o Moreno vai falar, né? Desse lugar aqui, como é que ele chama? Conserva cultural. Conserva cultural, que também é uma crítica, falar, ó, galera, construir esse caminho para vocês, mas esse caminho não é de vocês, não. Tá na hora da gente construir nosso caminho espontâneo, né? Aí entra a Anísio da Silveira, né, que ela vai falar ali da pesquisa com os esquizofrênicos, depois Jung entra nessa viagem pelo mundo buscando conhecimento, que se fosse a mulher dele não poderia, mas como ele é Jung e ele é homem, ele pôde conhecer o mundo inteiro, viver, né, as coisas que ele estudava em livros, então ele pôde estar lá, colocar em prática, estudar, mudar coisas, adicionar coisas. Enfim, aí em 1961 ele faz o primeiro capítulo do livro dele, do Homem e seus Símbolos, né? Finaliza ali, e um pouco tempo depois ele morre. E aí, acho que é isso, mas assim, os dois trazem conteúdos, apesar da minha crítica, né, para aquela época, assuntos que eram marginalizados, né? Então, eles vão falar do feminino, eles vão trazer também coisas sobre outras culturas, né? Porque naquela época não tinha espaço para isso, era tudo eurocêntrico, os conhecimentos eram eurocêntricos, e tudo que vinha de outro lugar não era bem visto, não era ciência, né? E aí ela vai apresentar os principais conceitos aí nessa parte do Jung, né? Vai falar sobre individuação, transcendência, arquétipo, vai falar vários conceitos principais. Eu acho, Jamila, desculpa, Uhum. que a gente depois poderia fazer um encontro em um outro momento, só para destrinchar melhor, assim, falar um pouquinho sobre o que significa cada conceito do Moreno. Sim. Né? Não, eu nem vou entrar, porque eu acho que vai ficar. Não tem a ver. como. Não, mas nem tem a ver com a nossa proposta de hoje também. Aí eu só ia citar assim. E depois ela vai entrar mais mesmo sobre as aproximações, né, entre Jung e Moreno ali, que vai falar sobre que eles dois têm esse télico construtivista, e sobre esse lugar que também junta eles da jornada do herói e o cuidador ferido, né, que eles também vêm de um processo deles, dentro das crises deles, para poder trazer técnicas, teorias, pensamentos, filosofias, para poder ajudar outras pessoas. E aí, só para finalizar, é muito interessante, porque eles são muito parecidos, eles têm muitas aproximações,
como ela vai dizer também que eles também têm muitas coisas que se diferem, que rompem, que cada um tem seus estilos, né? Mas aí o Jung, ele vai falar desse coletivo que está dentro do indivíduo, né? E o Moreno, ele vai falar desse coletivo, do indivíduo para o coletivo. E aí eu finalizo aqui. Muito obrigado, Jamila. Acho que foi muito boa a sua fala. Parabéns, Jamila, você é ótimo. Acho que as críticas e as considerações feministas foram pertinentes e necessárias, né? Sim, Devidas. Eu queria só fazer assim, minha contribuição a respeito de algumas coisas do Jung, né? Que assim, o Jung foi esse ser que desde criança atormentado ou iluminado por visões e sonhos, assim, que para uma criança, né? A Jamila comentou alguns, né? Isso de como ele via Deus, né? As visões de Jung, os sonhos dele eram sonhos que colocavam Deus e o sagrado não apenas numa posição de bem, né? Mas é um Deus que cria, mas é um Deus que destrói também, né? E a partir disso, do entendimento do Jung sobre o sagrado, que é movimento, na verdade, né? É construção, mas é desconstrução, é luz e é sombra, né? O Jung constrói a teoria dele toda embasada nesses opostos, né? Ele vai dizer, pera, não é só isso, porque eu vejo homens de Deus vestidos como corvos que passam aqui e me dão inclusive medo esses padres que estão aqui, né? Então assim, a ideologia de Deus do Jung sobre o sagrado é uma ideologia de transformação alquímica, né? É uma transformação de metais pobres em ouro, né? Então, o processo de individuação do Jung é muito influenciado pela alquimia, porque ele tem essa ideia da aperfeiçoação desse ser em eterno devir, né? Que vai o tempo todo individuando. Perdão. O Jung, na verdade, antes de fazer medicina, ele queria fazer a arqueologia, né? Só que por uma questão cósmica ele acabou indo para a medicina, mas a princípio medicina nunca foi a primeira escolha do Jung. Só que o Jung conseguiu fazer arqueologia dentro da medicina, né? Então assim, quando o Jung se depara com a psiquiatria e ele lê lá um livro que fala sobre o adoecimento mental, ele vislumbra na psiquiatria um meio dentro da medicina para se aprofundar, né, em todas as questões. Então, Jung, ele faz arqueologia e antropologia dentro da psicologia. O Jung nunca foi ele é taxado como uma pessoa, um teórico místico, para quem não entende Jung. O Jung, na verdade, ele foi um grande corajoso, porque ele foi estudar temáticas de diversas culturas, claro que privilegiado, começou a vida pobre, mas terminou super rico, né? Esse povo casou com uma mulher super rica, privilegiadíssimo. Jung, quando entrou em crise, foi para sua casa de verão e pôde ficar tendo suas visões e enlouquecendo às margens de um rio belíssimo na Suíça e pintando, né? Pintura a óleo. Então, assim, claro, e dentro da arte, da pintura, das visões, ele foi se reorganizando. E algumas as colaboradoras do Jung sabiam que ele só conseguiria sair da crise se ele se interessasse por alguma coisa. Então, elas começaram a levar para o Jung, nesse momento de crise e de cisão com Freud,
várias filosofia oriental, né? E aí Jung foi entrando, ampliando o seu olhar, se interessando por temáticas que talvez, se ele não tivesse tido essa crise, ele jamais teria acesso a isso, porque ele ficaria restrito a esse meio psiquiátrico, freudiano. Então, mesmo essa saída do Jung, essa crise, foi um momento em que ele se aprofundou muito em si, né? O Jung era tido pelo Freud como o príncipe herdeiro, ele era visto assim, né? Só que o inconsciente do Jung, ele é totalmente diferente do Freud. Claro que tem colaborações, porque ele também colaborou com o Freud. Às vezes as pessoas acham que o Jung meio que se aproveitou do Freud para alçar voo, quando na verdade foi o contrário. O Freud, ele era meio rechaçado do meio acadêmico. O Jung, quando o Jung se associa a Freud, o Jung já era um cientista muito apreciado pela academia. E, na verdade, o nome do Jung associado a Freud fez a teoria psicanalista ter mais peso academicamente, né? Então, assim, ambos se beneficiaram. Só que o Jung, ele estava preocupado com o simbolismo, né? O Jung não vê o inconsciente, a libido do Jung não é uma libido exclusivamente sexual, né? E o Jung ele vai falar sobre o simbolismo, né? Ele vai dizer assim, olha, tem um retorno à infância, sim, mas não um retorno necessariamente da criança ou do ser desejar literalmente essa mãe. É muito mais um, uma simbologia desse retorno ao espaço, ao seio da mãe. Mas não é bem assim como você está vendo nesse termo literal, né? Então, o Freud, para as pessoas ficarem perto dele, as pessoas tinham que concordar muito com ele. E o Jung não estava disposto a se submeter e a cindir suas ideias em nome disso, né? E o Jung, na verdade, ele cria uma teoria que eu acho incrível, que ele cria uma teoria sobre o aparelho psíquico. O Jung descreve brilhantemente até sobre como a nossa energia psíquica acontece e se movimenta na nossa psique, no nosso aparelho psíquico. Então, o Jung ele vai fazer um mapa. Muitos dos livros que falam da teoria do Jung vão falar do mapa que o Jung fez da alma, da psique, né? Eu acho brilhante a forma como o Jung desenvolve a teoria dele, esquematizando, né? Ele diz assim, ó, se você é um profissional que vai trabalhar com personalidade, você tem que ter um arcabouço, um conceito que explique. Então, o Jung desenvolveu uma teoria que ele explica os fenômenos da psique de uma forma linda, né? E com muita coerência, né? Então, assim, Jung e Moreno têm muitas aproximações, são autores para mim revolucionários. O Jung, Moreno, quando morreu, pediu para colocar na lápide dele: aqui jaz aquele que trouxe a alegria para a psiquiatria, né? E o Jung finalizou dizendo que aqui é a história de um ser, de um ser que teve um inconsciente realizado, né? Acho que é mais ou menos isso, me corrija se eu estiver errado. Então foram homens que se realizaram, homens que foram nas sombras, passaram pelas guerras, mas parece que a cada vez que o mundo jogava esses homens numa crise, parece que ambos tiravam ali dessa profundeza uma criatividade tão genuína, eles iam no inferno e voltavam
trazendo uma iluminação para a ciência, para a vida deles. Então, assim, a gente não pode dividir a história de vida desses homens. Assim, primeiro, a gente tem que entender quem foram esses homens e o que é que eles viveram, porque a gente não pode dividir a obra do Criador, né? E assim, eu acho eles muito próximos em muitos aspectos. E eu acho que as pessoas que gostam de Jung, de Moreno, também têm uma história de identificação com esses autores, sabe? De uma aproximação com a espiritualidade, com a que é sou muito eu. Então, assim, dentro disso, nesse meu processo de identificação enquanto pessoa, enquanto psicólogo, no meu fazer enquanto psicoterapeuta e na minha filosofia de vida pessoal também, né? Então, é isso, assim. Acho que esse primeiro dia de encontros foi lindo, foi um baile muito bonito aqui entre Jung e Moreno. Queria per perguntar, pedir que vocês fizessem suas considerações finais para a gente ir chegando no final. Bom, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, né? Foi maravilhoso. Infelizmente, não consegui ver o material todo, mas eu acredito que, quando se trata de psicologia, um eterno conhecer, construir, desconstruir, estudar, né? Às vezes a gente lê um livro, o mesmo livro, 10 vezes, cada vez que a gente lê, a gente encontra uma informação diferente, que a gente não viu nas vezes anteriores, a gente interpreta de uma forma diferente, tem um despertar diferente. Então, assim, o conhecimento é uma fonte que nunca seca, né? E a gente sempre precisa estar se atualizando. Então, eu aprendi muito com vocês, muito obrigada pela contribuição dos dois, né? Eu acho que, Anderson, você foi extraordinário, porque você realmente costurou, assim, você conseguiu não só identificar, interpretar, mas passar informações dos dois autores de uma forma muito ampla, muito concisa, né? Você realmente fez o que se propôs, que era costurar, né, as informações, as teorias, e enfim, foi um encontro maravilhoso. Jamila, muito obrigada, tá? É uma honra conhecê-la, e enfim, você foi extraordinária, e também concordo com você em relação à população da questão do número dos homens, realmente ainda temos muito a lutar, a caminhar por isso, né, pelo nosso papel na sociedade, enfim. Mas é isso. Viver é caminhar, é movimento, né? Gratidão. Eu que agradeço, né? Eu penso que fico muito feliz de te ouvir, Monalisa. Eu achei que você deu super conta, assim, do que você conseguiu ler na sua correria. A gente sabe, quando foi proposto o grupo, a gente sabia que em algum momento teria que fazer esse baile entre a vida, entre o estudo, entre a profissão, porque é sobre isso, né? E poder dividir isso acaba facilitando, né? Como você disse, Anderson, desse lugar de eu não consegui tudo, mas a gente está em grupo, então a gente vai dar conta e vai dar certo. Agradeço muito por estar fazendo parte desse grupo. Eu achei que não era uma coisa que eu pensei que ia acontecer, mas eu estou muito feliz. O que você falou na sua costura, eu achei que foi perfeita, não ficou cansativo e trouxe justamente aquilo que a gente acabou deixando de trazer, então acabou completando ali, né, fazendo uma costura bem bonita, que a minha costura estava meio feiozinha assim, mas aí você foi lá e consertou. Foi maravilhosa, Jamila, você foi maravilhosa. E aí, o que você finalizou é sobre isso. Eu penso que nós estamos aqui, estamos lendo e estamos nessa proposta de estudar porque a gente se identifica nesse lugar. Esse lugar de que não dá para olhar o ser humano enquanto uma pessoa, enquanto a ciência positiva olha, a ciência biomédica olha, né? Então a gente vai entender esse ser humano que não é só biopsicossocial. A gente vai ver o ser humano biopsicossocioespiritual,
né? Que é esse pegadão para dizer, olha, a gente é muita coisa e muita coisa que a gente é não dá para explicar, mas eu não posso excluir, ainda que eu não entenda como funcione, né? E esse lugar da arte também, que fala muito comigo, esse lugar que a fala não dá conta de tudo. Então, a gente vai se expressar através do corpo, através da arte, através de outras técnicas. E isso vai me aproximando mais ainda, né? Que é tipo assim, tem uma espiritualidade, tem uma coisa luminosa que a gente não vai explicar, tem essa psicologia, tem esse conhecimento, tem essa ciência, mas também esse lugar que a gente vai se esvaziar enquanto ser humano, dando contorno de uma forma que só o inconsciente vai fazer, né? Que esse corpo que funciona, esse pincel que vai falar uma coisa que não está na consciência, esse desenho que vai dar indícios do que você está tentando comunicar para você mesmo, né? É sobre isso, gente. Muito obrigado, continuem acompanhando aqui o canal. Uhum. Vamos ainda trazer muito conteúdo de qualidade. Logo, logo a gente vai estar convidando também algumas pessoas que são do meio para estar aqui com a gente fazendo um debate bacana. O Paulo, que esteve aqui conosco aqui nos bastidores, trouxe uma questão muito legal para a gente pensar depois, que foi a questão do ânimos e da ânimas em relação à atualidade, né? Como é que esses conceitos junguianos se dão a partir dos novos debates feministas, decoloniais, na atualidade. Então, a gente vai ter muita coisa boa por aqui. Fico feliz de vocês estarem aqui e até a próxima.